Apresentando o nosso Jupyter Notebook no Google Colab para o trabalho da fase 5, né? O capítulo 1, FarmTech na área da Cloud Computing. Então, após uma breve introdução, estamos fazendo análise exploratória dos dados, todos os imports carregando os dados do arquivo, em seguida exibindo aí com head os primeiros 5 registros da massa de dados, para poder ter uma ideia da estrutura, juntamente com a informação da estrutura que está sendo apresentada, com tipos de dados e as colunas, as features que estão presentes. A seguir, a gente está fazendo uma visualização da distribuição de como as culturas estão dentro dessa massa de dados. A gente vê que tem uma distribuição bem igualitária entre as 4 culturas. E em seguida a gente vai verificar a correlação entre elas, através de uma matriz, um heatmap, onde o azul representa uma correlação negativa ao extremo e o vermelho total, correlação positiva, né, no extremo. Depois a gente está fazendo um pair plot de todas essas features para verificar uma correlação visual, né, entre os registros e a incidência desses registros. Aqui, 2 a 2 na matriz. Né, a seguir a gente está desenhando um gráfico de box plot para analisar outliers. A gente vê aqui os outliers em precipitação bem mais proeminentes, né, em relação aos demais, as outras 3 features que são as dependentes. Aí a gente passa para clusterização, então a gente faz uma clusterização usando K-means para uma análise inicial de tendências e outliers também, aqui fazendo uma visualização de outliers um pouco mais aprofundada. A gente faz um pré-processamento, né, aplicando um filtro para manter só as colunas numéricas, aplicando uma normalização, né, para a utilização do algoritmo. E uma vez que a gente tem todo esse pré-processamento feito, a gente aplica então o método Elbow para definir, não para definir o número de clusters, mas para visualização gráfica. Nós estamos definindo o número de clusters usando inércia de forma estatística, ou seja, iterando de 1 a 11 no número de possíveis clusters para verificar qual é o melhor fit, né? E com essa saída nós estamos plotando aqui no gráfico, mostrado pela linha vermelha, o número 3 de clusters aqui, que foi o melhor fit encontrado. Visualmente poderíamos ter escolhido 4 ou 5, fazer testes em cima disso, mas escolhemos esse método para poder exibir. E aqui nós temos a visualização de outliers com base no cálculo feito anteriormente, de clusters e de uma métrica que nós estamos adotando aqui. A métrica para desvio, a métrica vai ser a distância do centroide, a distância do registro ao centroide, usando 2 vezes o desvio padrão. Então com isso a gente chega num trigger, num threshold, que nesse caso calculado em 2.13, e os registros que estão fora desse threshold são apresentados como outliers de toda a base de dados. A seguir a gente tem a visualização de clusters de 2 variáveis apenas. Poderíamos ter feito isso de 2 em 2, né? A ideia de visualização de clusters seriam 2 variáveis. Não sendo possível fazer de multivariáveis, porque aí não seria um gráfico plano, então a gente mantendo 2 a 2, estamos apresentando um exemplo aqui, poderia ser feito outros tantos. E então chegamos nos modelos preditivos. Estamos usando 5 modelos preditivos, conforme abordado lá na fase 4. Temos um pré-processamento para esses modelos preditivos sendo feito aqui, normalização de dados, dividindo a massa de treino e teste em 30 e 70. As features que estão sendo separadas do target, que é o yield. E a seguir, regressão linear, XGBoost, K-nearest neighbor, árvore de decisão e SVR. Então esses 5 caras aqui estão sendo utilizados para calcular o RMC e o R2, né? O R2 score. Estamos usando essas duas métricas, poderíamos usar outras métricas, mas essas duas foram escolhidas para teste aqui, né? Ou seja, a raiz quadrática média, né? E o R2 score, para poder fazer a comparação do resultado, né? Em cima do que nós estamos adotando. Então, estão sendo exibidos essas duas métricas para cada um desses modelos. A árvore de decisão também está incluída, né? E aí temos a validação cruzada usando o K-fold com K igual a 5. Então, os modelos todos aqui estão apresentados, né, neste array. E a gente faz a validação cruzada desses modelos, apresentando os resultados logo abaixo aqui. A comparação de performance desses modelos também está sendo feita através de uma tabela, né, comparando o RMCE e o R2 score de cada um dos modelos e apresentando isso num gráfico, né? É um gráfico de R2, nesse caso, R2 score, para cada um desses modelos. Ao final, a gente encerra apresentando a conclusão dos modelos preditivos, né, cada um deles, e os destaques de cada um desses modelos especificamente que podem ser concluídos da análise feita. Okay? O arquivo já está no repositório e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado, boa noite.